Eu sou a Norma Vilar, artista plástica, galerista e também tenho uma escola de arte. Eu trabalho com arte há 38 anos e eu vou compartilhar com você um pouco sobre a minha jornada. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a trabalhar como desenhista num estúdio, que era o Estúdio Maodé, que era uma filial numa cidadezinha de Pontes de Gestal, que tinha matriz em Santa Fé do Sul e um escritório em Nova York. O Mariano, o empresário, ele tinha amizade com as minhas irmãs, a Neuza e a Nair, e ele frequentando a casa dos meus pais, ainda quando eu tinha 10 anos, ele falou: quando você crescer, eu vou te levar para trabalhar comigo. Porque eu gostava muito, assim como várias crianças têm habilidade para desenho, eu também tinha quando criança, e ele achou interessante e me proporcionou este convite. E foi uma luz para minha vida, uma direção para minha vida, porque se eu não fizesse arte, eu não sei o que eu seria hoje, né? Eu vivo através da arte, eu amo a arte. Eu trabalhei nessa empresa como desenhista há 4 anos e nunca mais me desliguei. E aí eu fiz cursos de, na época, vitral, e alguns cursos de algumas aulas de óleo sobre tela, e com a experiência que eu já tinha quando eu saí do estúdio Maodé, eu comecei a ministrar cursos de arte ali em Ponte Gestal, Américo de Campos, que é a cidade onde os meus pais moravam, e também em Riolândia, que era uma cidade vizinha ali. E fiquei neste universo. Tinha que ser polivalente o artista naquele período, né? Então eu ministrava cursos e também fazia decoração de festas e eventos, né? Nos finais de semana. E foi onde eu desenvolvi habilidades em escultura, porque eu fazia na época aquelas esculturas de isopor. E o meu grande sonho era fazer faculdade de artes plásticas. Eu vim para Rio Preto em 96 para fazer faculdade, foi um período muito difícil, eu viajava, saía lá de Ponte Gestal bem cedo, 5 horas da manhã, pegava 3 ônibus, chegava aqui no terminal e pegava mais um ônibus para chegar na faculdade. Eu fiz faculdade aqui, a educação artística com ênfase em artes plásticas, foi um meu curso de formação, foram 4 anos também de faculdade, e a partir de 97 eu mudei para cá, para Rio Preto, e era difícil porque eu não tinha carro, tinha que transportar os materiais aqui debaixo do braço, às vezes vinha um vento forte, derrubava tudo, ventava, era desafiador mesmo. Mas nesse período foi interessante porque eu desenvolvi habilidades de empreendedora, sabe? Por exemplo, eu já tinha que fazer um trabalho para a faculdade, eu já otimizava para fazer um trabalho para um cliente, sabe? Já ia casando tudo. Essa é uma característica recorrente, eu procuro sempre fazer isso até hoje, sabe? Eu tenho que fazer uma ação, eu já penso, para que eu vou usar aquela ação que possa favorecer a minha jornada enquanto artista? Onde eu agrego a minha jornada enquanto artista com essa minha ação? Porque o tempo é algo muito precioso, né? Não dá para negociar o tempo, né? Ele passa mesmo, né? Então, desenvolvi esse meu lado empreendedor. A parte de gestão financeira também, porque é bem desafiador viver através da arte. Eu sinto orgulho em falar que sim, é possível, eu sou um exemplo disso, né? Através do meu esforço, ganhando a vida no pincel, durante toda essa trajetória, depois da faculdade, ministrando cursos e comercializando as minhas obras e participando de exposições, eu consegui o ter, né? Eu sei que o ser é muito precioso, né? Importante, mas o ter, né? Que é ter uma estrutura, né? Para trabalhar como artista, um espaço físico bacana, galeria com veículos para transportar as obras, né? Um espaço para ministrar o curso, espaço para expor e um espaço para produzir as obras, né? Então é interessante isso, e até eu vou dizer que isso pode inspirar outros artistas também, né? E continuando a falar sobre a minha jornada,
Depois da faculdade, eu fiz o técnico em design de interiores, porque eu me lembro que a minha professora da faculdade, Doroteia Mar, ela falou assim, que o artista nunca deve parar de aprender. E aí eu falei assim, legal, então que ferramenta que eu preciso agora para desenvolver, para que eu consiga agregar para o meu trabalho. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou fazer então design de interiores, porque assim eu facilito a comunicação para conversar com arquitetos, engenheiros, aí eu vou saber ler um projeto, vai facilitar ainda mais. E aí eu comecei a fazer esse curso e foi interessante que eu fazia o curso, mas também ao mesmo tempo eu ministrava algumas aulas no mesmo curso. Eu fazia o curso no período da manhã, foi um curso de 2 anos, técnico em design de interiores, e no período da tarde eu ministrava aulas de desenho de observação, de perspectiva, de cores, dentro desse mesmo curso, porque eu já tinha formação para isso. E foi muito bom, realmente, me aproximou muito dessas pessoas que realmente entendem, absorvem e conseguem encontrar um destino para a arte, né, aqui em Rio Preto. E depois eu fiz um outro curso que foi eu fiz pós-graduação em Franca. Eu viajava, a cada 15 dias eu ia para Franca para fazer pós-graduação em arte e criatividade. Foi muito especial, assim, e eu vinha num período de muito cansaço físico, porque eu tinha escola de arte e chegava a ter 60 alunos na escola. Eu me lembro que em uma ocasião eu até dormi no volante, assim, entrei no meio do canavial, assim, de tanta exaustão, sabe, de tanta entrega e acreditando que eu iria sempre prosperar muito e de fato mesmo, a cada ano que se passava, eu sempre ia crescendo e evoluindo mais, né? Principalmente o meu ser também, né? Isso é muito, muito precioso para mim. Em 2000, 2001, eu me lembro que eu senti muita necessidade da minha identidade artística. Eu, com toda a experiência que eu já tinha, trabalhando com diversos materiais e ministrando cursos, ficava um pouco confuso, sabe? Tipo assim, o que era mais a minha cara, né? O que eu gostava mais. E eu lembro de um exercício na faculdade que a gente pensou assim, faça 3 minutos do que você desenvolve, né? Qual é a pilha mais alta, né? E aí eu me encontrei muito, e é recorrente até hoje no meu trabalho desenvolver arte com materiais alternativos, materiais sustentáveis. Então, um material recorrente no meu trabalho é o papel machê, que é o jornal triturado com cola. E nos últimos anos eu venho estudando muito a cerâmica, que é também um material muito dócil, que é o barro, né, a argila, né? Acabou que eu comecei com a argila como algo para relaxar, né, algo mais pessoal, e hoje é mais uma forma de expressão artística. Hoje eu sou ceramista também, artista plástica, ceramista. E foi, acho que em 2000, eu me lembro, no ano de 2000, eu recebi um convite para fazer uma exposição em um shopping, era uma exposição coletiva, e a ideia era trabalhar com materiais sustentáveis. E eu participei dessa exposição e me encontrei, sabe, fiz várias peças usando peças que já tinham cumprido a sua função. Eu dava uma nova função, um destino nobre para aquelas peças. Eu falei assim, poxa, é com isso que eu me identifico, é com essa linha de trabalho que eu quero seguir, sabe, de transformar, porque a arte ela humaniza, ela transforma, e trabalhar com materiais alternativos acabou que foi um ganho para o meu trabalho, porque é bem surpreendente, né? É inusitado o resultado e muito singular. É uma linha, é um conceito que eu uso e tem uma mensagem muito profunda também, né? E faz as pessoas refletirem também. Isso é muito precioso para mim. Então, na maioria das minhas obras, hoje, quando eu preencho uma ficha técnica, eu acabo colocando técnica mista, porque ali eu trabalho com
pigmentos minerais, que são terras de regiões diferentes, eu uso limalha de ferro, eu uso serragem, eu uso pó de café, eu uso um outro material mais nobre, por exemplo, a folha de ouro ali, né? E tintas à base de água. Então, a técnica mista é sempre uma forma que eu preencho as fichas, porque é uma diversidade muito grande. Geralmente, meus últimos trabalhos, meus últimos projetos são sempre direcionados a projetos, né? Eu tenho um projeto, eu tenho uma mensagem, aí eu penso no meu processo criativo, desenvolvo o meu processo criativo direcionado para aquele trabalho, né? Isso ajuda bastante. Eu acabo desenvolvendo obras em série, porque esse processo criativo me alimenta muito, e sempre digo que às vezes um trabalho só não é suficiente para tudo que eu recebi de estímulo para representar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu percebo, o meu entorno, né, para agregar para as pessoas, para tocar o coração das pessoas. Eu me lembro também que quando o Fabiano Ferreira, né, escreveu a minha biografia, foi Norma Vilar, 25 anos de arte, ele falou assim: Norma, defina em 3 palavras a sua arte, né? Aí eu falei assim: amor, aconchego, harmonia. Eu continuo ainda com essas 3 palavras, né? Mas também transformação, transformação, constante transformação na minha arte, assim como nós, seres humanos, que sempre estamos evoluindo o tempo todo. Em 2017, depois de muito trabalho, né, eu consegui o meu espaço próprio, né? Eu comprei uma casa, essa casa ficou alugada por um tempo, e depois eu consegui fazer a reforma, e hoje é a minha galeria, escola de arte, ateliê, né? Ela é composta por 4 pisos, e cada piso eu direcionei para uma função. Então, tem o primeiro piso, ela é de esquina, então o primeiro piso ficou o ateliê, onde eu crio as obras. O segundo piso, a escola de arte, onde eu ministro os cursos, né? E o terceiro e o quarto piso, as galerias, onde eu exponho os meus trabalhos. E também eu tenho desenvolvido exposições também, né, neste espaço. Eu já fiz lançamentos de livros, exposições individuais, exposições coletivas, ensaio fotográfico, favorecendo outras formas de expressão artística, que é um espaço bem amplo, muito bonito. E no terceiro piso tem uma passagem secreta que dá acesso também ao meu apartamento, né, onde eu moro, e eu construí uma estrutura para ser a minha moradia também aqui, otimiza muito minha vida, né? Então, recentemente eu passei por um período bem desafiador. Aconteceu um incêndio aqui na minha galeria. Eu tinha marcado uma exposição, Arte em Vórtice, da Escola de Arte, era uma exposição dos artistas que frequentam aqui a escola. Era uma exposição com participação de 20 artistas, e iria acontecer uma exposição presencial e também, paralela, uma exposição virtual. E o meu forno, que eu faço as queimas de cerâmica, ele vinha num processo de uma queima atrás da outra, uma sequência de queimas, e ele já vinha assim, cansado, sabe? Uma manta de vidro que envolvia ali estava bem já fofa, surrada, ele já estava bem cansado. E aí eu estava fazendo um procedimento também de remoção de partículas de água. Então, o ciclo normal de queima do forno, que chega a 1000 graus, normalmente ele chegava em 12 horas. E para fazer esse processo de remoção de partículas de água, às vezes eu demorava 8 horas só para essa parte de processo de remoção, e depois mais 12 horas para o ciclo completo de queima, ou seja, 20 horas ele ligado. E ele não aguentou. Então, no dia 19, por volta das 18 horas, eu cheguei na galeria, entrei pela garagem, e eu percebi que já estava um cheiro diferente, assim, mas eu falei assim, até que ainda tá normal. Mas aí eu fui lá, desliguei o forno, liguei o exaustor,
e fui fazer um vídeo da exposição que aconteceria no dia seguinte, no dia 20. Por volta das 6h15, 6h20 por aí, eu percebi que o cheiro ficou mais forte. Eu desci lá na sala de forno, no ateliê, e eu vi que estava saindo uma fumaça muito forte do forno. Essa fumaça já se transformou em chamas, e essa chama começou a sair pela boca do forno, por cima e por baixo, acho que por aquela manta que já estava mais fofa, e tinha muito material inflamável ali, tinha muito papel, jornal, né, as minhas tintas, mesmo usando tinta à base de água, tinta, né, e ele rapidamente já tomou conta ali da sala de forno e o ateliê, impedindo que eu passasse para ter acesso à garagem ali. Tirei a minha gata, Frida, pedi para a Daiane sair, né, que a Daiane é arquiteta, minha amiga, que usa aqui o espaço como cowork. E aí eu chamei os bombeiros, eles me orientaram a desligar o forno, eu desliguei e avisei os vizinhos, né, sobre o incêndio e aguardei os bombeiros chegar. Eles demoraram em torno de uns 30 minutos. Quando eles chegaram, o portão da garagem estava fechado, o controle estava dentro do carro, né, então eles tiveram que arrombar o portão da garagem para entrar, e isso demorou um pouquinho mais. E eles conseguiram controlar o incêndio por volta das 7h30, né? E o que eu sentia, né, durante o incêndio, assim, é muito triste mesmo, né, ver 38 anos de entrega, de dedicação, assim, é muito triste, pegando fogo, se transformando em cinzas. Mas eu me mantive serena, tranquila o tempo todo, porque o tempo todo eu pensava, né, o mais importante eu carrego dentro de mim, né, o meu conhecimento, a minha experiência, a minha vivência, isso daí o incêndio não levou, né, o que ele levou foi ferramentas, levou materiais, levou os trabalhos em processo que estavam lá, às vezes uma caixinha assim de tinta esmalte, ninguém acredita, mas às vezes uma caixinha ali tem R$5.000 de material numa caixinha, né? Então as paredes eram todas revestidas de armário com, vou falar a verdade, centenas de caixinhas, então é difícil mensurar, né, assim, o que eu perdi ali, né, mas aí o fogo ele levou os veículos, né, que era o meu carro de passeio, levou uma van que eu transportava as obras, a van novinha, né, o prédio não tinha seguro, a van não tinha seguro, eu tinha seguro só do carro. E o fogo ele vai procurando oxigênio, e aí ele foi subindo pelas escadas que dava acesso ao meu apartamento lá em cima. E aí ele consumiu também todo o meu apartamento. Eu saí com a roupa do corpo e a arte dentro de mim. Foi daí que eu saí do incêndio. E houve uma comoção muito grande das pessoas, assim, muito bonito, assim, todos os vizinhos, as pessoas vinham na hora do incêndio e desesperadas, com expressões de tristeza, e eu que acalmava as pessoas. Calma, gente, isso é só material, fica tranquila, né, assim, tá tudo bem, ninguém se machucou, graças a Deus, né. Eu ficava preocupada de acontecer uma explosão, de um incêndio acontecer uma proporção muito maior. No dia seguinte, eu recebi um telefonema da minha vizinha que o fogo tinha retornado, tinha voltado. E aí os bombeiros queriam uma certeza de que realmente tinha. Aí eu vim aqui correndo e liguei para os bombeiros, eles voltaram e controlaram o fogo novamente. Porque como tinha muita madeira lá embaixo, lá no ateliê, então fica às vezes alguma brasa, alguma coisa, o fogo voltou. Mas eles controlaram novamente. E naquela madrugada eu pude entrar na galeria para ver, né, como ficou. E eu achei que um espaço que eu tenho, que a área de convivência não tinha afetado, mas afetou sim, porque o fogo ele entrou pelo gesso ali, e então ele consumiu toda a parte elétrica, né, consumiu tudo elétrica, hidráulica, né, a parte estrutural, que ficava caindo os rebocos, tudo que tinha de mobiliário, estragou tudo ali do primeiro piso, né, e meu apartamento também. Aí naquela passagem secreta que dá acesso ao terceiro piso do meu apartamento, ele também entrou e afetou um pouco a parte
de elétrica da galeria e principalmente pintura. Os outros pisos ele preservou, tanto é que no primeiro sábado após o incêndio a gente conseguiu arrumar aqui com a ajuda, né, dos artistas, dos amigos, da família, fizeram um mutirão e limpeza, limpando e lavando tudo. No primeiro sábado eu já consegui ministrar cursos aqui, né? Durante o incêndio eu lembro que eu falava assim, gente, não tem problema, eu dou aula debaixo de uma mangueira se for preciso, né? O principal está aqui dentro, né? Mas não foi preciso, porque o fogo preservou ainda outras partes para eu trabalhar. Eu tendo um lugar para trabalhar, para dividir esse meu conhecimento, o saber artístico, tá lindo, né? Tá lindo. E foram aí, hoje é dia 20, né, de setembro de 2023 e durante esse período nós já conseguimos muita ajuda. Eu vou falar sobre as ajudas, eu recebi muita ajuda. Pessoas que fizeram Pix na minha conta, pessoas que vieram aqui entregando envelopinho com dinheiro, os artistas, né, que se uniram e fizeram uma exposição para a venda das obras, reverterem recursos para a reconstrução da galeria, fizeram uma exposição lá no Plaza, agora essa exposição está aqui já na galeria, acontecendo aqui, que é a Resistência da Arte, que foi um evento promovido pelos artistas daqui de Rio Preto, da região, de outros estados, inclusive de outros países. Eu me senti muito amada, muito querida. O meu fornecedor, por exemplo, de tela, veio com um utilitário cheio de telas para eu pintar, né? Seu Álvaro, Dona Lida. Lojistas me entregaram tintas, materiais, a Arte Brasil, né? Uma loja que eu compro material de cerâmica, me mandou um kit completo de materiais, né? Meus alunos da escola me ajudaram de uma forma incondicional, foi tudo muito lindo, né? A Diana Escartares do Clube dos Artistas, né? A Arlec fazendo campanhas de doações de livros para recurso, o fotógrafo doando o seu trabalho para fazer as fotos das obras, musicistas, né, vendendo seus CDs, sua produção, os artistas disponibilizando da sua criação, né, para ajudar na reconstrução deste espaço que eu entrego tanto amor e gratidão. Acho que essa palavra gratidão, ela agora ganhou um outro gosto na minha vida, um outro sabor. Gratidão mesmo. Então, o tempo todo eu me mantive serena, assim. E eu penso que essa serenidade, ela é o equilíbrio que eu falo que a arte traz. Se eu trabalho com arte há tantos anos, né, há 38 anos, e falo dos benefícios que a arte traz, que ela traz equilíbrio emocional, que ela cura, que ela cria conexão com a gente mesmo. Eu falo porque eu acredito nisso, né? E olha a prova disso, né? Eu passei por um incêndio, algo que eu demorei tanto para construir, e eu me mantive em paz, serena, porque eu acredito que a arte traz isso, ela proporciona isso. Eu acho que o único momento assim, que eu dei uma baqueada, assim, acho que esse é o meu segundo momento. Foi assim, no primeiro momento que eu gravei um vídeo depois que eu entrei na galeria, naquela madrugada do dia 20, e eu vi que o fogo não levou tudo, ele deixou, né? Ele levou 70% do prédio, das coisas, mas ele deixou os outros 30%, que dá para eu recomeçar, né? Deu para eu recomeçar muito bem com a ajuda de vocês. E aí, na hora que eu gravei o vídeo, eu dei uma baqueada, porque eu
eu sei que talvez eu represente para muitos dos artistas, principalmente, uma esperança, né, de que é possível viver através da arte aqui no Brasil. E na hora que eu gravei o vídeo, eu falei que eu estava pronta para recomeçar. Eu senti, sabe, mesmo. Mas foi aquele momento, né? Foi aquele momento e passou. Depois, assim, eu fiquei firme o tempo todo, assim, sabe? Sempre. Eu fiquei cansada fisicamente, né? Ainda tô cansada fisicamente, porque é bastante coisa, assim, pra colocar em ordem, assim, porque o fogo que ele não levou, ele deixou uma lembrança. Ele deixou ou preto, ou com sujo, ou com cheiro, né? Assim, não tinha nada, assim, meu travesseiro, tudo assim, sabe? Não tinha toalha de banho, eu tinha que me ficar com lençol, não tinha roupa para eu usar, né? Vários amigos me doaram roupas para eu vestir, porque lavava roupa, assim, algumas que eu consegui salvar dali, o pessoal às vezes separou várias roupas, tá? Ficava com cheiro, eu tinha que lavar às vezes 2, 3 vezes, sabe? Teve algumas peças que eu mandei para lavanderia e voltaram, mas a hora que colocava no cabide, ela despedaçava no cabide, assim, porque o fogo, ele é cruel, ele destrói mesmo, destrói totalmente. E o segundo momento é agora, né, que eu recebi um convite da Satine Joalheria para a revista, que eu me sinto muito honrada, que eles vão escrever sobre a minha trajetória e também fazer um ensaio fotográfico das minhas peças em cerâmica. Isso é muito bonito, é lindo, né? E gravar esse depoimento, né, para você aí, assim, lembrando de tudo, e isso me gerou, né, emoção. Sou um ser humano, né? Isso. Mas penso que se for pensar de onde eu tirei minhas forças e serenidade, é da minha própria arte. É daí que eu tiro a minha força. Em vários momentos da minha vida, ela sempre me amparou. Né? Eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, eu sei que Ele está no comando e tiro força da minha arte. Muita gente fala que é difícil viver através da arte. É difícil sim, mas como qualquer carreira, se você se entregar, você se dedicar, investir em conhecimento, informação, né, se unir a pessoas do meio, é possível sim. Né? E eu sou a prova viva de que é possível.